Bom, na aula passada a gente viu o comando else, né, que é um comando que executa uma condição caso o comando if falhe, ok? Executa uma linha caso o comando if falhe. Percebam só, eu queria destacar para vocês esse espaçamento que existe, que é a indentação do comando if. Então, após o comando, eu tenho dois pontos, eu tenho um espaçamento antes. Percebam que o else tem que ficar exatamente debaixo do if. Eu tenho até uma linhazinha indicando isso, ligando um ao outro. Então olha esse exemplo aqui, ó. Então, nesse exemplo aqui, nós temos uma variável A na linha 3, está vendo a linha 3? E uma variável B na linha 4. Na linha 6 eu faço uma comparação se A é maior do que B. Percebam que tem um risquinho ligando o if ao else. Então, isso indica que o else está encadeado ao if da linha 6. O else na linha 9 pertence ao if na linha 6. Não pertence, mas ele está ligado ao if na linha 6, ok? Tá, para você pode ser óbvio isso, mas e se eu tivesse mais condições testadas? Olha esse exemplo aqui, ó. Então a variável A vale 7, a variável B vale 6, ok? Se B maior do que A, eu tenho uma outra comparação aqui dentro, ó. Então tomem cuidado com isso, porque o else que está ligado à linha 6, ele está na linha 11, não na linha 9. Percebam que tem um espaçamento aqui, tem uma indentação, tem uma tabulação que indica a quem está ligado a quem. Então, o else, o if na linha 6 está ligado ao else na linha 11. Da mesma forma, o if na linha 7 está ligado ao if na linha 9. Então, nesse exemplo aqui, ó, a gente sabe que o A é maior do que B. Então, toda essa condição da linha 6 até a linha 10 vai falhar e ele vai executar B menor do que A. Se eu mudasse os valores, olha, B vale menos 1 e A vale menos 2. B maior que A? Menos 1 é maior do que menos 2, é óbvio. Então, ele entrou nessa condição. Então, a linha 11 não será executada, vai executar do 7 até o 10. E aí eu tenho uma outra comparação encadeada. Eu tenho if B maior do que 0, para saber se ele é positivo ou negativo. B é negativo, então essa condição falha. Ele vai executar a condição da linha 9. Percebam que eu tenho duas tabulações, isso é muito importante, gente. A quantidade de tabulações indica a quem o bloco está pertencendo. Então o bloco else está indicado na linha 10. Então eu tenho duas tabulações, porque toda vez que eu coloco dois pontos, para baixo eu vou ter a codificação anterior mais um espaçamento a mais uma tabulação a mais. Então tome muito cuidado com isso, ok? Bom, caso eu tenha várias condições que eu quero testar, eu posso utilizar também o chamado comando elif, que é caso eu tenha mais do que duas condições, mais do que um if e um else. O comando elif, ele pode ser adicionado ao meio, ao centro aqui. Bom, vamos fazer na prática então? Melhor a gente fazer na prática. Vamos lá. X, eu tenho nesse exemplo aqui, x. Vamos fazer do zero então. Pagar tudo, vamos lá. X recebe 1, y recebe 2. Se x igual a y, eu escrevo números iguais. Aí, se não, eu coloco números diferentes. Tá, mas além disso, eu quero comparar se um é maior do que o outro. Essa comparação não ficou muito legal não, né, gente? Números iguais, números diferentes. Vamos fazer, por exemplo, se eles são... vou criar aqui, elif, se x, se y é maior do que x, por exemplo. A gente sabe que é. Então, print y maior do que x. Vamos executar e ver o que acontece? Qual dessas três condições ele vai imprimir? Y maior do que x. Olha só, percebam que os números são realmente diferentes, né? Mas ele não executou essa linha. Por quê? Porque ele não chegou aqui. Ele executa a primeira condição verdadeira que existir, tá vendo? Elif y maior do que x. Então, desse bloco todo aqui, ele vai executar esta condição. Se eu colocasse mais um elif aqui, elif x menor que y, print x menor que y. Sabe que essa condição é verdadeira, né? Qual que ele vai executar? Ele vai executar a primeira condição que ele encontrar. Olha só,
y é maior que x. Mesmo assim, ele não executou essa linha, ele executou a linha 7. Por quê? Ele executa a primeira condição verdadeira que ele encontrar.